Eu sou o Feliciano e sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Nossos vídeos são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos com anjos. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Bom dia, Feliciano. Tudo bom? Meu nome é Emily e eu vou contar um relato que aconteceu comigo por volta de 2001. Eu tinha 12 para 13 anos na época. Hoje eu tô com 34. A gente mora numa cidade bem pequena, né? Nessa época, morava eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, né? Morava numa casa que não tinha energia, não tinha água, né? Era só casa. E na época era bastante família que morava nesse bairro bem recente, né? E como a gente era tudo criança, eu tinha 11, a minha irmã 9 e meu irmão 7. Aí meu pai, pra gente não ficar naquela situação de ficar no escuro, ficar dependendo de água de vizinho, essas coisas, ele resolveu alugar uma casa na mesma rua, só que bem mais pra frente. É uma rua bem extensa, mas a gente pegou e alugou essa casa, enquanto que a rede elétrica e a água chegavam na nossa casa, né? Pois então, aí minha mãe tinha uma amiga, ela tinha 2 crianças pequenas, que eu lembro, era 2 meninos, né? E eu ajudava ela a cuidar do menino quando ela precisava sair, ou ela fazer o serviço da casa dela, eu sempre estava junto com ela, com essa amiga da minha mãe, por eu ser mais velha. Aí, certa noite, ela estava em casa, ela era vizinha, acho que umas 3 casas de distância da nossa. E ela tava em casa com os meninos. Aí ela falou assim pra mim: Emily, você não me ajuda a levar os meninos, que tá escuro? Aí você volta correndo. Porque era pertinho, né? Aí eu falei: não, você ajuda sim. Ela pediu pra minha mãe deixou, né? Tá. Vicente sempre fez isso. A hora que ela chegou na casa dela, ela percebeu que o menino mais novo tinha esquecido a chupeta em casa. Aí ela: Emily, você não falou pro menino mais velho dela: ô Anderson, você não volta com a Emily pra pegar a chupeta do Guilherme, porque eu esqueci lá e ele só dorme com essa chupeta. Aí o menino pegou e falou assim: não, mãe, tá bom. Aí eu peguei na mão do menino, do Anderson, né, que era o mais velho dela, peguei na mão dele e a gente estava em direção em casa para pegar a chupeta que ele tinha esquecido. Aí do nada, Feliciano, eu e ele vimos uma luz bem forte, uma claridade bem forte. Aí a gente achou que era falando no carro, né? Aí ele falou assim, aí eu e ele olhou para trás para ver se era um carro que estava atrás da gente, né? Aí na hora que a gente olhou para trás, que nós dois viramos junto, a gente vê um ser de luz enorme, não dava para ver o rosto, não dava para ver braço, nada. A gente só via ele em pé na beira da estrada, com uma roupa toda branca. Era tão branco, era tão assim que chegava a ser azul. E a gente não conseguia ver o rosto daquele ser, né? E aí, ele falou: tia, o que é aquilo? Eu falei: eu não sei. Aí que a gente olhou pro chão, a chupeta no meu pé. Aí eu peguei e falei assim: aqui, Anderson, eu abaixei, catei a chupeta, botei na mão dele e falei: vai correndo pra sua casa que eu vou correndo pra minha. Bem na metade do caminho, entre a minha casa e a casa deles. E aquele ser lá, parado assim, tipo assim, clareando pra gente pra ver onde que tava a chupeta do menino. Aí eu corri pra minha casa, que já tava perto mesmo, ele já correu pra casa dele. Aí eu cheguei, minha mãe: o que foi, Emily? Eu falei assim: mãe, eu vi uma coisa ali na rua. Aí minha mãe sempre acreditou em mim, né? Nessas partes do sobrenatural ela sempre acreditou.
Ela falou, o que você viu? Eu falei assim, ó, expliquei, eu contei a história pra ela. E tava parado na beira da estrada, mãe, olhando a gente assim, só que não dava pra ver o rosto. Mas tava toda, a roupa toda iluminada de branco, bem uma luz bem forte mesmo. Parecia um anjo assim parado. Ela, pode ser que tenha sido um anjo pra ajudar a achar a chupeta do menino. Expliquei pra ela, né? Meu pai, vocês não viram nada não. Eu falei, vi sim, pai. Aí a minha mãe, se você ela tá falando que viu, é porque ela viu. E aí depois, no outro dia, ele contou pra mãe dele o que ele viu. Foi a primeira e a última vez que eu vi esse ser, né? Mas em breve eu mandarei mais relato pra você, se você gostar desse. Eu espero que os inscritos curtam o relato. Tenham um bom dia pra vocês. O que aconteceu comigo em 1989 foi uma experiência concreta com um anjo. Eu mudei para uma cidade, a intenção minha era de comprar um terreno para construir uma casa. Eu estava trabalhando e voltava do trabalho por volta das 18h30, dentro de um ônibus, e ali tinha um velhinho, esse era o anjo, e Deus enviou. E o velhinho vinha perguntando onde tem um loteamento. Eu era nova no lugar, eu não conhecia nada naquela região. Eu estava pagando aluguel e eu tinha uma pequena reserva, né, para comprar um lote e pagar as prestações. E este velhinho perguntava para todo mundo dentro do ônibus, sabe onde tem um loteamento aqui? Estou vindo ver. E as pessoas também não sabiam, né? Falaram, desce ali no mercado, no centro do bairro, que eles vão lhe explicar onde fica o loteamento. E eu escutei isso, né? Como era de meu interesse, eu segui o velhinho. Quando ele entrou no mercado, eu esperei na porta e falei para mim mesma, para onde ele for eu vou. E assim aconteceu, eu segui ele dentro do bairro e ele foi até o centro de uma fazenda que tinha ali perto e entrou. E eu fiquei de fora. Quando ele saiu, eu entrei. Isso foi em 1989. Ele entrou e eu fiquei de fora. Então eu esperei ele sair, fui lá conversar com o dono. Falei, o senhor que tem lotes para vender? Ele falou, tinha. Eu acabei de vender o último lote. Então eu fiquei muito triste, mas eu falei para ele, olha moço, esse moço velhinho que saiu daqui comprou? Ele falou assim, sim, ele deixou a palavra dele, de que às 8 horas da noite ele veio me trazer o dinheiro de entrada. Perguntei as condições, estava dentro das minhas possibilidades. Eu tinha na minha bolsa um cheque que eu podia passar por valor que eu tinha no banco, né, guardado para isso. Mas como já estava vendido, o que a gente podia fazer? Nada, né? Deixamos para lá. Só que eu falei para ele assim, e se o velhinho não trouxer o senhor vende para mim? Aí ele falou, sim, porque eu tenho que vender. Bom, resumindo, eu fui para casa e aguardei mais 1 hora e pouco, 8 e pouco, eu estava na porta do homem de novo. O velhinho veio? Não, até agora não, mas a gente vai esperar. Bom, nós esperamos 8h30, 9 horas, 9h30. Quando deu 10 horas da noite, o velhinho não veio. Eu falei para ele, moço, se o velhinho não veio, então quer dizer, ele não cumpriu a palavra. O senhor vende para mim? É a palavra que o senhor deu. E ele me disse, sim, eu vendo para a senhora. E foi assim que eu comprei o lote onde hoje eu tenho a minha residência, né? Então para mim, eu tenho absoluta certeza que Deus enviou este velhinho. Ele era um anjo para me indicar uma coisa que não era bem divulgado, não estava sendo bem divulgado no bairro. Então foi assim que Deus precisou enviar um anjo para mostrar para mim onde estava o loteamento. E hoje a minha casa tem 29 anos construída, vai fazer 30 anos o ano que vem, num local onde não tem nenhum terreno para vender mais. É um grande bairro, muito arrumadinho, muito bonito. E eu sou muito feliz e muito grata a Deus por ter construído a casa da minha família nesse local. Glória a Deus.
sou Daniele Cristina e estou aqui para dividir com vocês a primeira vez que eu vi um anjo. Simplesmente em um dia eu fui dormir e durante a madrugada, eu dormindo, eu acordei rapidinho. Sabe quando você acorda no meio da madrugada e abre o olho e volta a dormir? Simplesmente nesse dia eu estava dormindo, eu acordei, abri o olho e eu vi bem do lado da minha cama um anjo. E como que ele era esse anjo? Muita gente me pergunta. Ele estava me guardando. Ele não estava de frente para mim, ele estava de costas para mim. E esse anjo, pelo que eu vi, eu não vi asas nele, ou as asas dele estavam abaixadas. Por quê? Porque ele estava parado. Ele não estava com as asas abertas. Eu acredito que as asas dele estavam abaixadas. E eu vi nitidamente pela primeira vez como é a forma de um anjo. Ele usava vestes compridas, tipo uma bata mesmo, roupas compridas, fechadas do pescoço ao chão. Ele não era musculoso, ele era magro, era como se fosse o corpo de um ser humano, normal. E ele tinha postura, ele estava atento. Eu lembro que ele estava acordado, com os olhos abertos, e ele estava atento. Ele ficava olhando tudo ao redor. Ele não estava parado como uma estátua, ele observava. Eu via a cabeça dele se movendo, ele ficava olhando para a porta. Ele estava realmente me guardando, me protegendo, como segurança. E ali eu vi o cabelo dele era todo ondulado. Sim, o cabelo do anjo que eu vi, eu acredito que existem várias formas de cabelos, existem anjos diferentes, mas o que eu vi, ele tinha o cabelo todo ondulado. E era um ondulado perfeito, parecia que ele tinha saído do salão de beleza. Sério, gente, estou dividindo aqui com vocês o que eu vi. Era uma perfeição. Por quê? Porque lá no céu é tudo perfeito, gente. Entendeu? É tudo majestoso, é tudo muito santo, é tudo lindo lá. É maravilhoso, é magnífico, é plenitude lá, é extraordinário. Então, eu vi o cabelo dele era perfeito e o que me chamou a atenção, ele era prateado. Esse anjo, ele não tinha a cor da nossa pele e ele não era branco igual um espírito que nós vemos em filmes. Ele era todo prateado, inclusive o cabelo. A roupa dele era branca, só que ela era levemente prateada. A pele dele também era levemente prateada. O cabelo dele era levemente prateado. Ele era um branco levemente prateado. Então, gente, foi essa minha experiência. E é claro, eu não senti medo, senti muita paz, senti a presença de Deus e ali eu tive convicção de que era um anjo de Deus, um anjo de luz me guardando. Nesse dia que eu vi esse anjo, ele não percebeu que eu estava olhando para ele. Ele não percebeu que eu estava o vendo, ele não olhou para trás. Eu fiquei olhando para ele assim, mas ele nem percebeu que eu estava vendo ele. Na verdade, quem permitiu que eu visse foi o próprio Deus, porque isso edificou muito a minha fé. Anjos existem, tudo que está escrito na Bíblia é real. Eu, Daniele, testemunho como testemunha ocular que eu vi um anjo de Deus aqui na terra me protegendo dessa maneira que eu o vi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Na paz de Deus. O que eu vou falar com vocês hoje aqui é sobre anjos, se vocês acreditam em anjos. O que eu vou contar aqui é uma história vivida por mim mesma, é história verídica no caso, né, que eu posso afirmar com toda certeza, porque eu vi no caso, né, eu vi esse anjo e eu vou explicar para vocês. Vou contar como foi, porque eu sei que embora muitas pessoas não acreditem em anjos, né, e eu tô aqui para provar que sim, acredito, e vi, né, no caso, por 2 vezes, anjo de Deus. Eu falo isso porque eu gosto de explicar tudo certinho. E foi assim, pessoal, a primeira vez que eu tive essa experiência foi quando eu era pequena, era criança ainda, não lembro se eu tinha 5 anos, 7, 6 anos, eu não me lembro bem. A minha mãe, evangélica, né, serva do Senhor mesmo, temente, vivia de jejum e oração, criou a gente, eu e meus irmãos, na presença de Deus, louvando, né, e adorando o Senhor Jesus Cristo.
E um dia eu estava doente, eu não lembro com que idade eu tinha, né? Eu não sei se eu tinha 6, 7, eu não lembro com que idade eu tinha, não sei. Eu estava deitada na cama, assim, do quarto da minha mãe, eu estava doentinha, eu acho que era febre, gripe, eu não lembro, eu estava doentinha na cama, assim. Minha mãe saiu do quarto, né? E foi na cozinha pegar para mim algum remédio, uma água, eu não sei, não lembro bem o que foi. Aí eu sei que eu deitada na cama, assim, de frente para esse quarto da minha mãe, ele era de frente para a sala, né? De frente para a sala, a porta. E daí a pessoa passava da sala e ia para a cozinha, tinha um corredor. Eu deitada na cama, assim, bem doentinha, assim, eu vi logo depois que a mãe saiu do quarto, seguiu para a cozinha, passou uma mulher, né, com roupa branca, da sala, assim, seguindo para a cozinha onde minha mãe tinha ido. Essa pessoa tava com a roupa tipo enfermeira, sabe? Saia branca, aquela roupinha branca, né? Com cabelinho curto até no ombro, cabelinho louro. E a pessoa tinha um rosto assim, angelical, aquele rosto suave, sabe? Passou do corredor, seguindo para a cozinha onde estava minha mãe. E eu olhei assim, e na minha casa só tinha, né? Minha mãe, meu pai, eu e meus irmãos, ninguém mais. Eu só não fiquei assustada porque a pessoa olhou para mim e passou assim no corredor, né, de frente pro quarto, né, no caso da sala, e deu uma olhada para mim. E eu fiquei assim, só que eu não fiquei assustada porque a pessoa tinha um rosto, sabe, sereno, angelical. Então a gente quando é criança, pensa até que é uma amiga da minha mãe, de repente, que chegou por ali, né, alguma coisa assim. Aí minha mãe foi na cozinha, né, como eu te falei, esse anjo, no caso que eu vi, logo seguiu também, depois minha mãe seguiu em direção da sala, passando para a cozinha, no corredor, eu deitada na cama ali. Minha mãe, quando voltou, eu falei pra minha mãe, quem foi aquela mulher que foi para a cozinha, mamãe? A mamãe falou assim, que mulher, minha filha? Aí eu expliquei, né, as características da pessoa, roupa branca e tal. Ela olhou para mim, a mãe falou assim, não, minha filha, é um anjo de Deus. Aí, né, eu não me assustei, porque eu era criança e realmente foi, né, uma pessoa serena, olhando para mim. Então essa foi a primeira experiência que eu tive com o anjo. E acredite e creia, quando você ora a Deus, pede em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele envia anjo para te proteger, sim. Tá? Desde já eu peço que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Obrigado, beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês, você e sua família grandemente. Fique com Deus. Até a próxima. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Eu gostaria de agradecer as inscritas Emily, Solange, Marta e Daniele. Muito obrigado, meninas, por terem compartilhado seus relatos conosco. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre está acompanhando o canal junto comigo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.